Este é Conexão Futura ao vivo aqui no seu canal Futura e também na internet no nosso site www.futura.org.br para você acompanhar aí a nossa programação ao vivo também na tela do seu computador. E o levantamento do IBGE registrou lá no ano de 2012 mais de 1 milhão de uniões contra 341 mil separações no Brasil. Quando o casal separa e tem filhos, dentre as inúmeras questões envolvidas, a guarda das crianças é uma das mais delicadas e polêmicas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou em setembro, agora de 2014, um projeto que torna a guarda compartilhada obrigatória nos casos em que o pai e a mãe da criança tiverem condições de criá-la. Pela proposta, se não houver um acordo entre os pais, o juiz determina a guarda compartilhada como prioridade. Alguns casais conseguem chegar a um acordo sobre a divisão de responsabilidades, porém essa não é a realidade de todas as famílias. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre como preservar o bom convívio familiar e garantir o direito e as boas condições de desenvolvimento dos filhos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Pedro Eugênio. Ele é ator e pai de 2 filhos. Ao meu lado está a Roberta Palermo, ela é terapeuta familiar e autora do livro Ex-marido, Pai Presente. E também conosco aqui no estúdio está a Andréa Antonati, ela é advogada e professora da Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, mande recados para a gente, participe da conversa com comentários e opiniões. Se você está passando por um processo de separação, se você é filho de pais separados, compartilhe essa história com a gente, mande sua pergunta, seu relato aí primeiramente nas redes sociais. Você tem caminhos diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. O primeiro deles é o facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui esse post desta família. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Também na internet, aproveite o nosso perfil no microblog, aí marcando @Canal Futura nas suas postagens no Twitter. Ou ainda, de qualquer parte do Brasil, pegue o bom e velho telefone e ligue 0 Operadora 21 2273 5020. Estamos aqui a postos esperando a sua ligação. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem? Bem-vindos à Conexão Futura. Tudo Boa certo tarde. com vocês? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Muito bom. Quero começar ouvindo o Pedro, então, aqui representante dos pais no estúdio hoje. Beleza, Pedro? Pai de 2 filhos. 2 filhos, um de 23 e um de 20. Agora já estão adultos. Já estão adultos. Mas no momento da separação, quero que você compartilhe um pouquinho sua história com a gente. Como foi lá atrás, quando você e sua então esposa decidiram separar? Como é que foi o diálogo e a questão da separação e a guarda dos filhos? Pois é, a gente separou há muito tempo já. A gente separou em 97, eles eram pequenos, né? É claro que logo que separa, fica aquele resquício, né? Mas mesmo logo no começo, a gente nunca, graças a Deus, graças a gente, né? A gente nunca usou, como muitos fazem, né? Usar o filho para atacar o ex-marido ou a ex-mulher, né? Isso foi uma coisa sempre, porque a minha esposa, ela foi filho de pais separados e tal, eu acho que ela sentiu um pouco na pele isso, e não quis que os filhos passassem pelo mesmo trauma. Pela mesma coisa, né? Então sempre foi muito claro que era, no começo eles iam lá para casa, ficavam no final de semana e tal, mas com o passar do tempo, a gente começou a se aproximar muito. E assim, eles eram pequenos ainda, então a gente, até hoje, a gente viaja os 4 juntos, a gente sai para almoçar, final de semana eu vou ter um quarto para mim, eu vou para lá no sábado, a gente fica sábado e domingo juntos, é uma coisa assim. Tanto que quando eles eram pequenos, que eles estudavam e tal, os pais dos alunos, que eram amigos, não entendiam nada, né? Porque chegavam lá no domingo para pegar os filhos, né, que dormiam lá e tal, estavam os dois, vocês são casados, não são casados? Como é que as pessoas piravam, né, com a gente? Né? Porque realmente para a maioria das pessoas pode causar um estranhamento, um casal que se dê tão bem assim após a separação. E não precisa, E não precisa de ter nem a justiça intervindo no meio da história, né? Porque a gente sabe que muitas vezes há muito conflito, há muita disputa. Eu quero inclusive mostrar aqui o livro da Roberta Palermo, Ex-marido, Pai Presente, que fala também sobre a questão da alienação parental. Está aqui para você de casa o livro, a capa dele, e a alienação parental, esse termo aí utilizado para falar exatamente sobre o que o Pedro descrevia aqui, né? De quando o pai ou a mãe, após a separação, acaba utilizando aí os filhos
para provocar ciúmes ou para causar discórdia entre o casal, né? A história do Pedro era para ser uma regra. E, infelizmente, ela é utilizada como exceção. Porque essa história de alienação parental, essa discussão, essa briga toda, ela existe de 100% e 90%. Aquilo que era para ser regra acaba virando exceção. Como muitas coisas nesse país. E o que você falou, Pedro, a história do ataque, quando os pais procuram um advogado para o divórcio, eles não pensam no primeiro, não vem a ideia do filho, vem por que aconteceu o divórcio? Ah, porque ele não presta ou porque ela não presta. Não chega um momento que eu não estou mais discutindo se eu presto, se o Pedro presta. Isso não importa para o divórcio. O que importa é assim, com quem ficarão os filhos? Quem vai educar os filhos? O Pedro é o pai, eu sou a mãe. A mesma responsabilidade que eu tenho, ele também tem. Uhum. O mesmo direito que eu tenho de mãe, ele tem de pai. Se eu, mãe, tenho o direito de educar, ele, pai, também tem direito de educar. Então, isso que era para ser uma exceção, uma regra, acaba virando exceção. Por quê? Porque existe o conflito. Mas só vamos lembrar que esse caso do Pedro também não é necessário que o ex-casal conviva dessa maneira. Deu muito certo no caso dele, porque eles não se casaram novamente. Então, se o Pedro tivesse uma nova esposa e a ex-esposa dele tivesse um novo marido, esse tipo de... A situação ia mudar um pouco. E não tem problema, eles iam continuar se entendendo muito bem, eles iam continuar vivendo de uma maneira bem harmônica, saudável. Então, assim, porque o que acontece muito é quando a mãe começa a atrapalhar a relação do pai com as crianças. Então, é isso que é muito cruel. Então, o que não aconteceu no caso do Pedro e... Como a Andréa estava falando, acontece demais nas famílias. Agora, Roberta, essa questão da discussão de como vai ser a guarda dos filhos antes ou durante o processo da separação, como bem apontou a Andréa aqui, muitas vezes os pais se colocam ou colocam suas questões à frente das necessidades dos filhos, ainda muitas vezes por estarem magoados, por terem muitas emoções envolvidas na hora da separação. Agora, a gente pensando aqui num cenário ideal, o que seria o indicado ali? Enfim, decidiram separar, a prioridade seria o que a partir de agora? Seria a guarda compartilhada como regra, que está sendo tentada, assim, ontem era para ter sido votado no Senado, não saiu a votação ontem, pode ser que saia hoje, estão tentando novamente, a guarda compartilhada como regra. Existem aí alguns especialistas que não aprovam totalmente essa maneira de agir, mas seria o ideal nesse momento, como o primeiro momento para decidir. A guarda vai ser dos dois e fazer os ajustes necessários de acordo com cada família, mas não ser mais diretamente, automaticamente a guarda da mãe. Então, porque é o que acontece normalmente ainda na nossa sociedade. Se o pai tem o interesse de participar, se o pai quer ser mais presente do que ele seria com a guarda somente da mãe, por que não? Tem sim aquele pai que não quer participar, aquele pai que vai embora e que infelizmente acontece ainda. Como também tem casos de mães que vão embora e os pais que acabam cuidando das crianças. Agora tem o pai que quer ser presente. O filho não é posse, né? Esse que é o problema, né, Roberto? Às vezes a mãe ou o pai acha, o meu filho é minha posse. Eu já vi casais que têm guarda unilateral, só com a mãe, e eles têm uma relação super saudável. Tô pegando minha filha hoje, amanhã... Essa relação saudável é o que nós colocamos o seguinte, não é que eu preciso do advogado ou de um psicólogo, é que assim, se você colocar no papel, amanhã, e o Pedro não casou até hoje, o Pedro resolve casar, começou o problema, porque até o problema não surgir, ele não existe, então a relação entre a André e o Pedro é saudável. A partir do momento que uma parte, olha, eu era apaixonada pelo Pedro e nós resolvemos separar de comum acordo. Então, houve a separação, ela está saudável. A partir do momento que eu encontro uma segunda pessoa, o Pedro já não vai ver essa relação como saudável. Como que eu vou deixar a minha filha dentro da casa com o novo namorado da Andréia? Então, essa relação, eu não preciso necessariamente da discussão ou de tudo. Eu preciso ter algo positivo. Então, olha só, quem vai ficar com as crianças? A Andréia. Então, a guarda, ela é compartilhada, mas as crianças têm que ter um lar, ela tem que respeitar o pai e a mãe. Qual é o seu dia de visita? A cada 15 dias. Nada impede que nesse dia, no final de semana que não é da Andréia, a Andréia ligue para o Pedro e diga, Pedro, eu tenho uma festa, eu tenho um evento, vamos trocar? Ou me ceda as crianças, porque eu gostaria de ir numa festa, agora é final de ano, tem muitas festas familiares. Então, assim, quando você pensa em divórcio, essa guarda, eu não preciso seguir também ao pé da letra. Tem mãe, eu conheço casos onde a mãe tem que entregar o filho ao pai a cada 15 dias. Quando é o 15 dia do pai, a mãe some com as crianças. Aí o pai liga e fala, doutor, o que eu faço? Acho que todo mundo já ouviu falar em alguma história dessas, né? Ou mesmo quando a criança
vai ser entregue para o pai ou para a mãe, aí tem que vir o vô e a avó, porque o pai e a mãe não conseguem nem se encontrar, nem se olhar normalmente, ou estarem no mesmo recinto. Isso acaba afetando de fato o dia a dia, a formação das crianças e a percepção dela da relação entre o pai e a mãe. Agora eu queria voltar a ouvir o Pedro em relação a lá atrás, né, quando vocês separaram, como foi essa discussão? Vocês falaram em guarda compartilhada, a guarda foi com a sua esposa, essa questão legal chegou a ser parte da discussão de vocês? Na verdade, a coisa foi meio empírica, foi meio intuitiva, não teve uma coisa muito regrada, né? Não teve essa... Eu ficava... Ela sempre foi assim, ó, você pega na hora que você quiser, você leva a hora que você quiser, nunca marcamos, ó, tal dia da semana, não, nunca tivemos isso. Mas é importante foi também sempre... organizar. Eu acho que, assim, no também. seu caso, Pedro, foi dando muito certo. Mas é fundamental que o ex-casal se organize. Tenha regras. Tenha regras. E que bom que deu tudo certo, mas é fundamental que tenha os finais de semana alternados, dias da semana combinados, férias, datas festivas, porque evita no futuro, porque assim, vocês não começaram a namorar. No futuro, esse pai, se ele não tem a vida dele estruturada e organizada, ele começa a namorar, ele vai enfrentar muito problema com a nova companheira e a mesma coisa com a esposa e um padrasto. Então, é importante que tenha os combinados feitos. Normalmente, quais são esses combinados mais comuns que normalmente até a justiça acaba orientando? É cada 15 dias? Como funciona isso na prática? Isso. Então, é importante que o pai que queira ser presente, ele tenha espaço para isso. Se a mãe some no final de semana, como a Andrea falou, é quando entra a alienação parental, que é quando a mãe atrapalha o convívio. O de prática, a gente pode dizer, sim, a criança pode ter uma guarda compartilhada, os pais têm essa guarda, a criança pode residir com a mãe, ter finais de semanas alternados, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, e o pai participar dos cuidados. Então, levar e buscar na escola, naquela atividade escolar, no médico, o pai vai participar, a guarda compartilhada é isso, não é só o tempo que fica junto, é participar das atividades, ir na reunião escolar. Não é somente a cada 15 dias ver a criança, passar um tempo, levá-la para passear, mas enfim, ao longo da semana, a criança não dorme na casa do pai, mas ele pode estar presente nas atividades. Exatamente. Uma coisa muito comum hoje é o pai buscar na escola na sexta-feira e devolver na escola na segunda-feira para demonstrar, olha, eu participo, eu busco meu filho na escola, eu levo meu filho à escola. Então, essa divisão ela é importante porque a própria criança ela também cria uma rotina. Vamos fazer, olha, eu não posso, por quê? Porque tal dia é o meu pai, tal dia é minha mãe. É o que a guarda compartilhada é justamente isso, é participar. Eu posso buscar o meu filho na escola na quarta, então toda quarta quem busca na escola é o pai. Então, isso é compartilhar, é participar de todos os momentos. E o que às vezes gera também discussão é assim, porque eu tenho guarda compartilhada, eu não tenho pensão? Não, são dois institutos diferentes. Porque onde mora a criança? Ela mora com a mãe. Então, a mãe tem despesas, a mãe também tem obrigações. Então, quando eu penso em guarda, eu posso dizer assim, olha, o filho vai ficar a cada 15 dias com o pai e a 15 dias com a mãe. Aí vem a segunda situação, a criança é um bebê. Meu filho tem 3 meses, eu não posso deixar ainda a cada 15 dias porque eu amamento. Tem a questão da amamentação, dos cuidados que a mãe exatamente. tem Então eu posso dizer, olha, você vai próxima da criança. Isso, você pega a criança no sábado às 10 da manhã e devolve às 2 da tarde. Então, conforme a criança vai crescendo, há também essa mudança de rotina, ou seja, antes eu pegava no sábado e no domingo, agora eu já pego no sábado e devolvo no domingo. Depois eu pego na sexta na escola e devolvo na segunda na escola, ou seja, o meu pai passa a participar da minha rotina. E não precisa ser necessariamente o pai, que já existem casos onde a criança mora com o pai e a mãe que tem a visita a cada 15 dias. Agora eu quero chamar você de casa aí para mandar o seu recado, mandar sua pergunta, compartilhar sua história pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone aqui do canal Futura. Os contatos aparecem aí na tela para você, assim como já fez o Jocélio pelo Twitter. Valeu, Jocélio, pela participação. E ele pergunta aqui no caso, por exemplo, aquele famoso caso do menino Sean Goldman, em que os pais residem em países diferentes. A princípio, pela legislação, quem ficaria com a guarda do filho num caso de separação como esse, Andréia? A justiça que vai decidir. Aí é caso a caso, dependendo das condições do pai e da mãe. Sim, mas ele nasceu nos Estados Unidos, ele vivia nos Estados Unidos, a casa dele era lá. A mãe nunca poderia ter pego esse menino. E trago do dia para noite para cá. Ter trazido para o Brasil sem a autorização do pai, porque ele tinha uma autorização apenas de 15 dias para ficar no Brasil e ela, já com má intenção, não voltou para casa. Então, ela nunca poderia ter feito isso. Foi um sequestro. E demorou muito para ele conseguir ter esse filho de volta, porque a justiça atrapalhou demais. Então, assim, foi inacreditável isso que aconteceu. E a mãe morreu,
foi por um dos motivos que ele conseguiu ainda levar esse menino embora, porque a mãe morreu. Mesmo assim, depois de 1 ano, ele ainda teve que brigar com a guarda, com o pai, com a avó e o padrasto. Às vezes existe o caso no Brasil mesmo, que o pai é estrangeiro, vem para o Brasil, tem o filho no Brasil. Ele tem direito de levar o filho embora? Inicialmente não tem. Aí vem a história. Isso por quê? Porque a prioridade é da mãe? Ou porque a criança nasceu e viveu a maior parte do tempo no Brasil? É a casa dele. Onde é a casa dele? A casa dele é no Brasil. Então, assim, não que o pai não tenha direito porque mora no estrangeiro. O pai tem o mesmo direito do que a mãe que mora aqui. Só que existe a dificuldade de translado, ou seja, o pai pode vir a cada 15 dias? Pode. Se ele tiver condições de vir ao Brasil a cada 15 dias, ele pode. A regra, ela vai existir. Então, olha, a Andréia tem um filho com um americano, que é o exemplo que nós citamos. O pai não tem direito de ver o filho? Tem. Nas férias, o que nós podemos acordar nas férias escolares, ao invés de ele ficar 15 dias com o pai, ele fica 1 mês. O que não dá o direito do pai não devolver a criança após os 30 dias. Desde que o pai concorde, assim, a mudança de país ou não, que a mãe concorde com a mudança de país ou não. Porque se... Como um acordo, né? Exato. Se David Goldman tivesse deixado o filho vir para o Brasil com a mãe, ok, ela poderia voltar para o Brasil. Mas acho que desde o princípio ela já sabia que ele era um pai presente, que ele queria participar. Que ele era pai mesmo, ele não ia né? autorizar. Então ela agiu de má fé. Então, assim, a mulher, antes de se casar com um estrangeiro e morar em outro país, calma, vamos prestar atenção, porque numa hora de uma separação, ela não vai poder mudar do país com a criança. E isso nós brincamos, nós colocamos o estrangeiro, isso é muito comum no Brasil mesmo. Uma pessoa que mora em São Paulo e casa com uma pessoa que mora no Acre, por exemplo. E aí vira um verdadeiro caos a vida dos dois. Porque eles dizem assim, mas eu quero ver o meu filho. Ok, então venha a São Paulo. Por quê? Porque você sabia que ela era aqui, a residência dela era aqui. Você não pegou a mocinha, levou para lá e do dia para a noite ela voltou para a casa dos pais. Então, nós temos que verificar aonde ele mora, aonde ele reside, qual é a história. Eu acho que você está falando, na verdade, é importante a gente parar aqui e pensar um pouco sobre os atos impulsivos, né? Porque a Rosana falava aqui um pouco, na verdade, você para e pensa, as pessoas que têm os filhos, enfim, pensando que, né, o futuro será brilhante daquela família, tudo cor-de-rosa. Para um pouco, põe o pé no chão antes de ter um filho, assumir essa responsabilidade, colocar um ser humano no mundo sem você saber de fato se você vai ter as condições de criá-lo ou mesmo, né, a maturidade emocional para poder lidar com a questão de criar uma criança é fundamental, né? Pedro, ao longo dos anos, como é que foi para você na relação com os seus filhos, em relação a serem separados, mas terem essa questão de serem próximos ainda, você e de sua ex-esposa, em comparação, imagino, com os outros amigos deles que tiveram pais separados? Para eles era uma questão, eles perguntavam, conversavam com você em relação a isso? Eu tenho até um caso na família, por parte dela, que os pais não se davam muito bem. E o filho, que regula com meus filhos, falava pra gente, eu queria tanto ser mãe, eu queria tanto ser filho de você e da tia Mariana. Olha só, o sentimento desse menino que ele tinha, que viu os 2 pais brigando, né? E a admiração que ele tinha pela a nossa relação, né? Mas eu sempre fui muito presente, eu sempre fui, reunião de escola, né? Eu sempre a gente sempre foi muito ligado. A gente aos 4 é muito ligado. Hoje em dia eu posso dizer que a Mariana, que é a minha ex, é a minha melhor amiga. Que bacana, que todas as relações fossem assim, né? Infelizmente a gente sabe que a maioria acaba sendo decidida na justiça. Um torce pelo outro, um tá ruim, o outro vai lá e ajuda, entendeu? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Você acha que se durante esse período de divórcio, você ou ela estivesse encontrado uma outra pessoa, seria tão saudável assim? Sei lá, eu namorei várias vezes, mas nunca abri porque eu nunca tive necessidade, porque eu nunca tive alguém que justificasse tal envolvimento, entendeu? Entendi. E ela da mesma forma. Por isso que Sei, talvez por isso que eu fiz essa pergunta, falei, uma pergunta indiscreta. Cada um na sua, né? Acabou não provocando tanto essa questão do eventual ciúmes que poderia aparecer. Pensando, talvez a gente, no fundo, a gente se ame até hoje, né? Porque se um não arrumou outra pessoa que amasse, né, verdadeiramente, né, vai saber que no fundo, né? Agora, Roberto, eu quero fazer uma pergunta para você. No livro você fala da questão da alienação parental. Eu queria só ressaltar aqui esses possíveis danos que podem causar para a formação dos filhos mesmo, né? Os prejuízos que a criança pode passar a partir desse momento que vê o pai e a mãe brigando muito ou um disputando. A criança também percebe quando ela é usada, né, como um motivo para provocar ciúmes ou briga entre os filhos. Vou fazer uma coisa assim, antes de você responder, que é uma coisa interessante. A alienação parental não é somente o pai e a mãe, não. Os avós, os
tios, a família toda. Claro. Porque às vezes a pessoa, quando coloca a alienação como pai e mãe, fala, é só o pai e a mãe. Não é. Os avós, os tios também entram E as famílias nesse estão problema, cada vez mais Roberta? integradas na criação das crianças também, os avós e A tios Roberta acho que é mais, ganhando responsabilidades, né, em relação à assunto bem criação. intenso Então, que esse. prejuízos são esses que a criança pode passar a partir desse momento? A maior crueldade é quando a mãe desvalida o pai. Então, é aquela mãe que ela, por mágoa, por não estar bem resolvida ainda com a separação, ela desvalida aquele homem como pai. Então, ela acaba falando mal para a criança. E tem um caso que eu acho que é o mais cruel de todos, que é quando a mãe fala assim, seu pai vem vindo te buscar para você passear. Arruma a criança, deixa tudo pronto. Então, olha só, tá quase na hora. Olha, papai já vai chegar, papai vem vindo. Aí, passa a hora, o pai não chegou, e a criança lá esperando, pronta para ir, o pai não chega. Só que esse pai nunca soube que ele iria buscar. Não a mãe tinha hora marcada. não tinha hora marcada, é muito comum. Isso é terrível. É muito comum. Aí a mãe, ela fala, puxa, você viu só, seu pai, acho que ele não te ama mesmo, porque ele não veio. Vamos que a mamãe faz. Mas a gente pode ir na sorveteria, vamos tomar um sorvete? Então aquela mãe salvadora acaba de salvar a criança daquele pai monstro. Então isso é o que é mais cruel, porque essa criança realmente ela é induzida a desvalidar aquele pai e a viver. E essa criança, ela pode ter uma série de sintomas que vão prejudicar ela mesma. E a mãe não percebe que esse maior mal que ela está fazendo, causando mal à própria criança. Porque existe ex-marido e ex-mulher, não existe ex-filho, não existe ex-pai e ex-mãe. Então, aquela criança, ela quer aquele pai. Mesmo que aquele pai tenha sido um péssimo marido, aquele pai não foi o marido ideal, mas é o pai daquela criança, é o pai que aquela criança tem. E ela quer aquele pai, do mesmo jeito que ele quer aquela mãe. Então, os pais não podem nunca desvalidar o pai e a mãe. Isso justamente que é o mais estranho, né? Porque a pessoa ataca, usa o filho para atacar a mãe usa o filho para atacar o pai. E a pessoa não perceber que o maior prejudicado está sendo o próprio filho dela, né? Eu estou com uma amiga minha agora, não vou falar o nome, evidentemente, ela separou do marido, tem 2 filhas pequenas, e o marido, acho que gosta dela ainda, e vai e grita na frente chama ela de tudo que é nome na frente das filhas e tal, não sei o quê. E a filha mais velha agora teve um descolamento, está sem enxergar do olho. E os médicos não sabem, não tem nenhuma explicação física para isso. Eu falei para ela, claro, cara, entrou em somatizou, né? Entrou em, só pode ser. Pode ser uma questão que acabou por conta do psicológico, exatamente, ela mostrando ser, no físico um problema seríssimo. Esse e tantos outros que podem acabar aparecendo e o diagnóstico, na verdade, não vai ser preciso. Ele está provocando isso na própria filha, isso que é monstruoso. Porque filhos são reflexos do ambiente que eles vivem. Então, eles vão demonstrar exatamente o que eles estão vivendo. É quando começa a ter baixo rendimento escolar, ansiedade. Através de alguns tiques, você consegue perceber o quanto a criança está nervosa. Então, quem que vai ser prejudicado, quem vai sofrer todos os sintomas é a criança. O mesmo rendimento na escola também, ou provocando brigas na escola. Normalmente, nesse momento da separação, acaba aparecendo quando não é uma situação muito clara e bem resolvida na família. Exato. Nesse momento, essa família precisa ter a ajuda de uma terapia familiar, alguém que venha fazer uma moderação, que venha conversar com esse casal para mostrar que eles não estão bem resolvidos, porque muitas vezes, assim, o pai é até a vítima e tal, mas ele também não está agindo de maneira adequada, ele não está se impondo, eles demoram muito para ir procurar um advogado, entendeu? Então, assim, o pai tem que ir imediatamente, ele percebeu que a mãe atrapalhou, foi no primeiro final de semana buscar, a mãe não entregou, no segundo inventou que está com dor de barriga, no terceiro já contrata um advogado, vai dar dor de cabeça, vai custar caro, vai, mas o pai não pode desistir da criança. A dor de cabeça vai ser muito menor se você começar a buscar ajuda antes do que lá na frente. Exatamente. A gente já está encaminhando para o finzinho do programa, eu quero ouvir da Andréia em relação exatamente a essa questão que a Roberta apontou aqui. Está nesse momento da separação, qual o passo a passo indicado, então, pelo ponto de vista jurídico, para que esteja tudo às claras, que essa separação seja menos dolorosa, principalmente para os filhos? O ideal são o casal, né? O pai e a mãe sentar e colocar, olha, nós vamos nos separar, colocar a situação, procurar, como nós brincamos até antes de entrar no programa, o advogado e o psicólogo. Não é porque eu sou louco que eu procuro um psicólogo e nem porque eu vou ser preso que vou procurar um advogado. Eu vou procurar justamente para que esse fim de relacionamento ele esteja saudável. Vai ter uma orientação, né? Isso. E assim, o advogado nem sempre vai falar aquilo que os pais querem ouvir. Eu até brinco que eu tenho às vezes você encontra pessoas que vão separar e você diz, olha, você como mulher vai ouvir coisas que você não quer e você como homem também. Mas o filho é meu, ele é ausente. Se ele é ausente, é problema dele. Mas o final de semana dele, ele vai deixar os filhos com os pais dele. Os pais dele são avós.
Então, coloque tudo isso no papel. A visita é a cada 15 dias. O pai vai pegar às 8 da manhã e do sábado e vai devolver no domingo às 18. Aí o pai chega às 8, a criança está dormindo. Não importa, pega de pijama, põe no seu carro e leva embora. Por quê? Porque a criança também tem que saber tudo isso. Então, coloque no papel. Mesmo que você diga assim, olha, nosso divórcio está super tranquilo, eu vou pegar a cada 15 dias. Não precisa colocar isso no papel. Coloque no papel. Está tranquilo até a página 2, né? Isso, até a semana que vem, quando a circunstância muda e você acaba criando um conflito maior. Até chegar na madrasta. Isso, tudo desanda, não pode. Porque até agora eu tenho uma relação saudável. Ou seja, vamos divorciar? Vamos. Você pega a cada 15 dias. Ótimo. A cada 15 dias você vem, você pega. Um final de semana, eu tenho problemas, você também tem. Como casal, quando juntos, também tem problemas. Sem dúvidas. Para que isso não gere no dia de amanhã um problema. Então, o advogado seria uma blindagem, uma proteção para o futuro. Muito bem, como o André disse, combinado não sai caro. E eu acrescento aqui nem para o bolso, nem para o lado emocional da criança e dos pais. Então, melhor deixar tudo registrado. Né? O pai, a mãe e a criança. Sem dúvida. Quero mostrar aqui um outro livro, já que falamos tanto da figura da madrasta ou do padrasto, que é A Mulher do Pai, essa estranha posição dentro das novas famílias. Esse livro também trata sobre esse assunto que você pode aí buscar informações, como dissemos aqui, orientação, outro olhar de fora sobre a sua situação, sempre pode ajudar aí você a tomar uma decisão mais consciente, seja sobre qual decisão você estiver inclinado a fazer. Então, A Mulher do Pai, esse livro e também, novamente, o livro da Roberta Palermo, que é o ex-marido Pai Presente, também para você buscar aí mais literatura e se informar um pouco mais antes de tomar as decisões, pensando no bem, na criação dos seus filhos. Tá certo? Andréia, Pedro, Roberta, muito obrigado pela presença hoje comigo no estúdio. Foi um prazer recebê-los. Só te convidar as pessoas que quiserem conversar conosco, só colocar Roberta Palermo no Google, entrar no Fórum das Madrastas. É madrasta, ex-esposa, pais, todo mundo conversando. Opa, trocando ideia a gente cresce sempre. Vamos então, lá, bate-papo. Roberta Palermo no site de buscas, então. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então a gente se encontra a qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.